Hoje eu quero falar sobre um tipo de cansaço que muitas mulheres vivem, mas não conseguem entender direito. Porque elas olham para o próprio dia e pensam, mas eu nem fiz tanta coisa assim, por que que eu estou tão cansada? E é isso que eu quero te mostrar agora. Eu vou te ajudar a responder essa pergunta. Então, eu fiz um esqueminha aqui para te acompanhar comigo. Então, muitas vezes a gente pode estar questionando, né, o porquê que eu estou tão cansada se eu nem fiz tanta coisa assim, né? E existe uma, digamos assim, um paradoxo, né? Muitas vezes em balancear, mas ao mesmo tempo que existe uma sensação de que tu não fez nada naquele dia, que tu não fez nenhuma tarefa extenuante que te cansasse, ao mesmo tempo tu chega no final do dia com a sensação de que parece que passou um caminhão por cima de ti, de tão exausta que você se sente, né? E qual é a lógica disso, né? Então, como eu falei aqui, a gente chama de baixa percepção, né, de produtividade e, ao mesmo tempo, essa sensação de intensa de exaustão. E o que que vem aqui? Muitas vezes essa mulher acaba pensando, né? É aquela frase que muitas vezes a gente escuta ou já falou, né? Que hoje eu estou com a sensação que eu estou me arrastando. Eu sinto que hoje eu não fiz nada, né? Então e uma das mais clássicas, né? Que é eu não estou dando conta. Hoje eu não consegui dar conta de tantas tarefas. E o que que muitas vezes acaba acontecendo? Essa mulher ela pensa, né, vem com o seguinte pensamento. Então, o problema deve ser eu, né? Eu devo ser o problema. E o que eu tenho para te dizer é que quando a mulher pensa dessa forma, junto com esse pensamento, muitas vezes depois vem essa sensação de culpa, né? A pessoa se sente culpada porque passou o dia inteiro e ela entende que não fez nada, né? E, e ao mesmo tempo, também vem aquela sensação muitas vezes de autocrítica. Então, essa mulher ela começa a se cobrar, né? Ela começa a criticar ali o porquê que o que está acontecendo, né? Que ela está tão cansada. E, e com isso ela acaba se sentindo muitas vezes inadequada, né? Então, a sensação de incapacidade, né? Que ela não é capaz. é, e muitas vezes até ela se questiona, né? Será que eu sinto aqui, será que é preguiça, né? Que eu tô sentindo? Ou será que eu tô exagerando, né? Então, quando vem esse pensamento de que eu sou o problema, geralmente depois vem todos essas sensações, né? Todos esses sentimentos. E o que que é importante entender aqui, né? Qual é a régua que essa mulher está usando para chegar nessa conclusão, né? Que ela não fez nada e que ela está. Por que que ela está exausta se ela não fez nada? Então, quando ela pensa assim, né? Ela normalmente ela conclui que não existiu um esforço físico visível, né? Então, assim, não teve esforço. Como assim? Né? Essa é a sensação. Então, se essa mulher ela não correu, não fez atividades, atividade braçal, né? Algo extenuante fisicamente, se ela não correu, mas essa mulher passou, que eu costumo chamar de o dia Paon, né? Cris, o que que é o dia Paon, né? O dia Paon é o dia que muitas vezes, muitos dos dias essa mulher passa pensando em todas as demandas da casa, da vida pessoal, da vida profissional. Ela passa muitas vezes antecipando
tudo que está por vir, quais são as próximas tarefas, né? Antecipando tudo que diz respeito ao dia dela. Muitas vezes essa mulher tenta organizar mentalmente essas demandas e com tudo isso ela tenta monitorar isso mentalmente. Então, seguindo essa linha de raciocínio, por que que essa mulher ela não contabiliza, digamos isso, todas esse dia que ela passou, por que que ela não considera isso como um desgaste real? E a lógica que muitas vezes ela traz, né, como ela é o problema, né, então o problema é comigo, né, porque o que está acontecendo? Por que que ela não contabiliza isso como um desgaste? E aí entra a nossa cultura, né? Que é uma cultura que ainda existe muito o cansaço considerado como algo legítimo, né? Merecedor de descanso é aquela pessoa que faz algo fisicamente, né? Algo, a tarefa que é visível que ela está cansada, né? Eu brinco que é o carregar pedra, né? Então, se eu carreguei pedra é porque eu, né, realmente eu posso, eu mereço dizer, é legítimo que eu fale que eu estou cansada e que as pessoas entendam dessa forma também, né? E, e partindo então desse entendimento, muitas vezes nós temos dois caminhos, né? A mulher tem dois caminhos. O primeiro caminho é ela reconhecer que existe esse desgaste mental, esse cansaço, né? E ela legitimar isso, entender que não é só questões, tarefas físicas, né, que levam a um desgaste, e a partir daí ela toma decisões que ela sabe que vão, né, direcionar e vai resolver aquilo ali para ela, e enfim, né, esse é um caminho. Agora, existe um outro caminho que muitas mulheres seguem, que eu digo que é o caminho 2, elas não reconhecerem isso. E a partir do momento que ela não reconhece isso, não reconhece o cansaço mental, né, como algo que desgasta, que debaixa a energia, que te traz exaustão, quando ela não reconhece, ela acaba muitas vezes, como eu disse, sentindo culpa, né? Ela se cobra muito, se critica muito, por quê? E às vezes não precisa nem os outros virem cobrar essa pessoa, mas ela mesma, mentalmente, ela está ali se cobrando, né? E se sentindo incapaz, né? Se questionando tudo que ela tem vivido, tudo que ela tem feito, né? E a partir, né, desse entendimento de que essa mulher não reconhece esse esse desgaste, né? O que que ela acaba fazendo, né? Quando ela segue esse caminho 2 aqui, né? Ela reduz exigência ou ela aumenta o esforço? E aqui mora o perigo, né? Porque ela não vai reduzir as exigências dela com ela mesma, né? Ou dos outros com ela. Ela vai aumentar o esforço e vai buscar tentar dar conta de tudo aquelas demandas que ela tem. E isso vai acabar gerando mais exaustão. Quero te dizer que talvez o problema não seja você, né? É, apesar, né, de você sentir muitas vezes esse sentimento de culpa, né, de incapacidade, de inadequação, eu quero te dizer que nem tudo aquilo que é físico, né? Nem tudo que é aquilo que é visível, que aparece por fora, somente aquilo ali é desgaste, né? Então, existe sim uma carga mental invisível e que muitas mulheres carregam no seu dia a dia, nas suas jornadas de vida pessoal e de trabalho, muitas dessas mulheres carregam essa carga mental.
e em boa parte do seu dia, da sua semana, né? E essa mulher, ela, na verdade, ela sustenta muito mais do que ela percebe. Ela percebe pouco, por isso que eu digo que é um paradoxo, né? Ela sente exaustão, mas ela não percebe, ela percebe no entendimento que ela está produzindo pouco, que é pouco, né? Porque não é braçal. Então, na verdade, o corpo ele até para, você pode até parar, né? Tentar descansar, sentar no sofá e assistir, tentar assistir uma TV, um filme ou qualquer outra coisa, né? Mas a mente continua lá. A mente está lá trabalhando, continua em período integral, né? O corpo está descansando, mas a mente está lá. E eu trago aqui assim um exemplo, né, de muitas mulheres, além de outras tantas tarefas, né? Mas uma que normalmente a gente escuta, né? Às vezes a mulher levanta cedo, já tem tantas demandas para fazer antes de ir trabalhar, ou em algum momento do dia, né? Ela está lá pensando, daqui a pouco meu filho acorda, ou daqui a pouco meu filho chega, ou daqui a pouco eu preciso buscar ele, né? Eu preciso revisar os temas da escola com ele, né? Depois eu tenho que ir ao banco, depois eu tenho que ir no mercado, né? Eu não posso esquecer tal coisa que precisa comprar. Faltou algo que acabou, né, das compras da casa e que eu preciso providenciar, né? Então, essa mulher, eu costumo dizer que ela vive na próxima tarefa. Ela está aqui fazendo algo, mas ela está pensando na próxima tarefa. Então, ela vive no modo próxima tarefa. E, e a partir desse modo, né, de viver, essa mulher ela começa a entrar num ciclo, que é um ciclo do desgaste invisível. Então, essa mulher ela está num estado de exaustão, né? Ela reconhece que ela está cansada, que ela está exausta, que ela está muitas vezes se arrastando, né? E, e ela conclui que ela não entende o porquê que ela está assim se ela não fez tanta coisa. Então, quando ela tem essa linha de raciocínio, ela, significa que ela não está vendo esforço físico suficiente, né? E ela entra nesse caminho 2 que eu falo aqui para você. Então, que é o caminho em que ela não reconhece, né, esse desgaste mental que ela vive no dia a dia dela. E com isso, né, a partir do momento que ela não reconhece, aqui eu digo que nasce a culpa, né? Nasce a culpa, nasce essa sensação de incapacidade, que ela não é capaz, ela, né, imaginou tanta coisa para a vida dela, mas ela acha que ela está vendo que ela não é capaz, né? E é aqui que ela nasce a autocrítica, né? Que ela se cobra tanto, ela se critica tanto. E ela acaba, muitas vezes, interpretando que o problema é ela, né? Então, se o problema é ela, o que que ela precisa? De mais esforço, né? E se ela precisa se esforçar mais, ela vai continuar, a fazer entrar no modo Paon, né? Ela vai continuar pensando mais, ela vai continuar antecipando mais as demandas dela, né, os problemas. Ela vai tentar organizar mentalmente isso, vai passar o dia fazendo isso, e ela muitas vezes vai ficar monitorando tudo isso, né? Toda essa demanda mental ali que ela tem. E quando ela faz isso, ela alimenta, né, esse paon, ela acaba deixando o que o sistema dela, né, que o cérebro dela, que todo o sistema, ele fique ativado por tempo demais, né, por muito tempo. E quando fica ativando por muito tempo, essa pessoa não descansa, essa mulher não descansa, ela não recupera completamente, né? E ela acaba voltando mais exausta ainda do que ela já estava. E ela acaba fechando, né, um ciclo que é um ciclo de manutenção, né? Ela fica mantendo aquele ciclo ali, né? Então, muitas vezes, o que que eu quero dizer aqui para ti, né? Que
a culpa, ela aumenta o esforço, né? O problema de não reconhecer, né, esse cansaço mental, esse desgaste, né, invisível que não aparece, né, que você fez muitas vezes, ele faz com que a culpa, né, que você sinta a culpa muitas vezes, e essa culpa acaba fazendo que você aumente o esforço para tentar dar conta de mais coisas, né, e, e esse excesso, né, desse esforço, ele vai gerar mais exaustão e vai ficar alimentando, fazendo essa manutenção, ele vai ficar mantendo esse ciclo, né? Então, como eu disse, o corpo ele pode até parar, né? Mas ele não vai conseguir se recuperar completamente, né? Então, a partir do momento que nós temos aqui todo esse desgaste acumulado, né? Porque isso vai se acumulando, né? E mais essa recuperação insuficiente que essa mulher ela não recupera, aí isso vai trazer um resultado, né? Que é essa fadiga, que é esse cansaço, né? Porque o sistema ele não recupera completamente, ele está sempre trabalhando, né? É, muitas vezes essa mulher aparece com uma dificuldade de concentração, né? Porque como eu disse, tu fazer o paon ali, tu pensar demais, né? Tu antecipar o tempo todo, tu organizar o tempo todo, tu tentar monitorar tudo isso o tempo todo, isso faz com que acabe tendo uma sobrecarga cognitiva, né? E isso é de forma contínua, então não para, né? O tempo todo assim. E automaticamente isso vai impactando, né? Essa pessoa vai começando a ficar mais irritada, né? O cérebro dela está em modo reativo, porque ele está sempre no estado alerta, e aqui eu não vou entrar no mérito de falar sobre cortisol e tudo que acontece, né, depois disso, mas essa pessoa ela fica irritada, ela está sempre no modo reativo, né, então sempre em alerta, o sistema não consegue deixar essa pessoa descansar e assim a energia vai baixando, né? Então, essa energia que a gente chama de sensação de estar, como diz, se arrastando, né? Acaba que gera um desgaste que vai acumulando, né? E como essa mulher ela não vai recuperando, isso cada vez vai ficando maior, né? Então, aqui até as demandas simples, pequenas tarefas se tornam pesadas, né? E aí essa mulher se questiona, mas coisas simples que antes eu fazia rápido, agora eu demoro mais para fazer, eu não consigo me concentrar, me irrito, né? Então, começa todo essas consequências, né? Digamos assim. Então, eu quero te dizer que talvez o problema não seja quem você é, né? Talvez seja esse estado de exigência contínua que você vem vivendo e que muitas vezes as mulheres passam durante muito tempo vivendo isso, né? E o corpo, eu costumo dizer que ele é uma máquina, né? Mas ele começa, algum momento, a falhar, né? Quando ele está tentando performar além do que ele pode, né? Além do que ele consegue naquele momento ali. Então, muitas vezes, essa mulher ela aprendeu a normalizar, né? Ela aprendeu a que o fato dela viver cansada é normal, viver acelerada é normal, né? Então, assim, esse cansaço ele foi normalizado e de uma forma geral, né? E as mulheres de uma forma muito mais intensa, né? Devido às suas jornadas, né? A mulher muitas vezes tem a maternidade também, então tem que gerenciar muitas tarefas e isso acaba quando ela vai passando muito tempo, né, dessa forma, assim, ela acaba normalizando, né? Digamos assim, que entende que é assim mesmo, né? Tô cansada, mas é assim mesmo.
Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Pode ser que você tenha se identificado, que você esteja vivendo esse cansaço invisível, né? E eu espero poder ter te alertado um pouco, né? Para parar um pouco e refletir sobre a possibilidade de você estar vivendo isso, né? E se você gostou desse vídeo, curte, né, o vídeo. Se você não é inscrita no canal, se inscreve, né, que esse canal eu estou trazendo, né, aqui esses assuntos, né, que muitas vezes as mulheres com tantas demandas, com tanta sobrecarga, acabam não parando para prestar um pouquinho atenção, né, e ver se elas estão vivendo, né, da melhor forma, se elas estão buscando qualidade de vida para si.